Pois é, então chegamos aí ao famoso período clássico da Guerra Fria. O que seria esse período clássico da Guerra Fria? Pois é, então chegamos aí ao famoso período clássico da Guerra Fria. O que seria esse período clássico da Guerra Fria? Já falamos em mundo bipolar, mundo dividido em dois blocos, capitalista e socialista. De um lado, União Soviética, do outro, Estados Unidos da América, liderando aí essas duas ideologias que vocês acabaram de ver aí, né? Mas vamos lá. O que essas duas ideologias queriam, afinal de contas? Elas não só ser ideologia e ficar no campo das ideias, porque tudo que é ideológico fica muito no campo das ideias, quase não vai para o papel, né? Mas, como todo sistema econômico, político, social que está aí, né, desde aí do final aí da Segunda Guerra até desde que o mundo é mundo e tem as suas políticas, seja como for, o bloco capitalista e o bloco socialista vão tentar sobreviver neste mundo de pós-Segunda Guerra, início e continuidade de Guerra Fria, de alguma forma. E qual vai ser a forma que eles vão se estruturar? Então, nós vamos ter algumas organizações, algumas criações, mecanismos que vão fazer com que o mundo funcione de uma forma um pouco, digamos assim, mais estruturada dentro de cada um do seu sistema. E você sabe, o Brasil, onde é que ele estava? De que lado? Do bloco socialista, no bloco capitalista? Aonde o nosso país se encaixa? Tem pergunta no livro sobre isso, tem atividade, vocês vão prestar atenção, vão ler e vão fazer, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender como é que funcionava cada um desses planos. Vai aparecer aqui para vocês escrito em algum determinado momento do vídeo, aqui, sei lá. Cantinho vai aparecer, tá? Cantinho embaixo vai aparecer e eu vou falando para vocês um pouquinho de cada um, como que eles se estruturaram. Capitalismo. O capitalismo, do lado capitalista, nós vamos ter o famoso Plano Marshall, a criação da OTAN e a CIA, tá? Então foca nisso. Capitalismo, com o sistema capitalista, ele vai se estruturar ali no início da Guerra Fria, criando o Plano Marshall, vai criar a OTAN, vai criar a OTAN, a CIA, e do outro lado, no socialismo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter Pacto de Varsóvia, vamos ter a KGB e vamos ter o Comecon. Não a Comic Con Experience, que é a que vocês estão acostumados a ver aí, pessoal que vai nas convenções de quadrinhos, não é essa não. É o plano Comecon. Nós vamos ter essas duas estruturas aí, né, desses dois sistemas, tentando ali, nesses três pilares, se firmar. E o que cada nome desse que eu acabei de falar quer dizer? Vou explicar para vocês agora de uma forma bem prática e tranquila para vocês não entrarem em pânico, porque o conteúdo é extenso, mas a matéria é legal. E aí, cada lado vai tentar ali, né, firmar as suas estratégias, né? Na verdade, esses três tópicos nada mais foram do que estratégias. Do lado capitalista, o Plano Marshall, ele vai ser um plano econômico que vai ajudar, né? O objetivo era ajudar a reestruturar a Europa que estava destruída, defasada com o final da Segunda Guerra, tá bom? Do outro lado, nós temos o plano Comecon, né? No socialismo. O que ele dizia? A mesma coisa, só que de uma outra forma, ou seja, um copia o outro. Parece até engraçado, parece uma coisa assim meio sem lógica, né? Para que copiar? Não, na verdade eles estão tentando marcar território mesmo no mundo, né? Colocar como objetivo aqui... Eita, ligou o negócio aqui. Pronto.
resolvido. Então eles estão tentando firmar, na verdade, os dois lados estão tentando se firmar e um vai copiar o outro e vai ser assim um troço louco. E os dois sistemas estão aí até os dias de hoje, tá bom? Então, de um lado teremos o plano Marshall, né, que vai reestruturar, ajudar a Europa a se erguer novamente. Do lado socialista, o plano Comecon, que vai fazer a mesma coisa, a proposta é a mesma. Vamos ajudar vocês. Qual era o objetivo, gente? Trazer aliados para ambos os lados. Se eu sou do capitalismo e ofereço ajuda para país que está quebrado, ferrado ali na Europa, né, para os países europeus, esse país vai começar a me dever, vai começar a me dever favor, dinheiro, um monte de coisa. E do mesmo lado acontecia com o plano socialista, tá? Com o Comecon. Então foram duas formas de erguer a Europa. Então, quem ficou do lado socialista teve que prestar contas para a extinta União Soviética. Quem ficou do lado capitalista para os Estados Unidos da América. Agora nós vamos tentar entender como é que funcionava os outros dois tópicos, tá? E aí agora nós vamos falar da OTAN, que vai ser ali a ramificação militar, o braço ali do exército que vai estruturar ali, prestar contas ali, ajudar o capitalismo a ficar estruturado. Mas assim, dá pra gente parar e pensar, mas não teve conflito armado, direto. Para que ter um exército, tanto de um lado quanto do outro? Porque do lado capitalista nós vamos ter a OTAN, do lado socialista nós vamos ter o famoso Pacto de Varsóvia, que vai ali também, né, ser o braço direito ali do exército socialista. O que estava acontecendo? Não tinha conflito direto, mas tinham conflitos indiretos, principalmente ali na região ali da Ásia, né? Norte e sul, ali do norte, acho que é norte da Ásia, se eu não me engano. Se não for no norte, eu coloco aqui para vocês, tá bom? E aí nós vamos ter também essa questão aí do exército, da militarização entrando em ação indiretamente. Lembra que eu falei da guerra do Vietnã que nós vamos ver? Então foca nesses dois pactos aí para vocês conseguirem compreender o que estava acontecendo no mundo, tá? Porque assim, a Segunda Guerra acaba, mas nós temos umas rixas ali entre os dois lados, né? Apesar deles terem lutado ali próximos e saído vencedores, né? Então eles vão, assim, agora eles vão disputar poder. Quem vai mandar mais, entendeu? Mais ou menos isso. Quem vai ser o líder? Quem vai ser o representante da turma toda? É mais ou menos isso que está acontecendo no mundo, que estava acontecendo no mundo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a CIA e a KGB, tá? Prestem atenção nisso. CIA, né, Companhia de Inteligência Americana, Companhia de Inteligência Americana, que está do lado ali do capitalismo, ou seja, nada mais é do que uma espécie de polícia espiã, são os espiões mesmo, eles vão se infiltrar ali na galera do lado socialista para tentar obter informações e tentar enfraquecer o máximo possível esse sistema que eles eram contra. Do outro lado, nós temos a KGB, no socialismo, que vai fazer a mesma coisa. Então, se vocês prestarem atenção, nesses dois últimos tópicos, CIA e KGB, nada mais eram do que inteligências, né, militares não, mas de espionagem, para poder obter um ponto fraco do inimigo, para poder estruturar o seu governo de alguma forma, tentando arrancar do outro sistema algum podre, algo de errado, tanto do lado capitalista quanto do lado socialista. Ou seja, gente, o mundo estava uma bagunça, né? Já estava uma bagunça por causa da guerra. Aí vem a Guerra Fria, que você não pode ter o confronto direto por causa ali de alguns tratados que foram firmados, né, e assinados no final da Segunda Guerra, ou seja, a ONU foi criada ali, não podia mais ser atacando amiguinho. Então, o que nós vamos fazer agora? O que os socialistas e os capitalistas vão fazer? Eles vão tentar, de formas discretas, ir se infiltrando, né? E o que eles vão criar? Inteligências, né? Essas inteligências de espionagem, tá vendo?
este era o mundo, gente, no pós-Segunda Guerra. E qual era o objetivo disso tudo, gente? O objetivo disso tudo era, e é até hoje, né? Se a gente for parar para observar os dois lados aí, os dois estilos e formas de fazer política, os dois lados querem poder. Os dois lados querem mandar e os dois lados querem governar. E eles brigam até hoje, tá bom? Então, eu vou deixar vocês por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre como a Guerra Fria vai caminhando para o meio para o fim. Nós estamos no período clássico. Por que a gente chama de período clássico? Porque ele começa a surgir ali entre 45 e 55, né? Nesse período aí que é chamado de período clássico. Se não é 45, 55, nós pesquisamos a data certa, mas não existe uma data certa. Década de 40, década de 50 é o período em que o final ali, né, a Segunda Guerra está acabando, está começando a Guerra Fria, e aí nós temos nessa década aí, entre esses 5 anos e aproximadamente 10 anos, nós vamos ter esse famoso período clássico. Então a Guerra Fria, ela tem o seu período clássico sim, tá? E nós acabamos de falar dele, tá bom? Foca nesses tópicos aí. Plano Marshall, Comic Con, KGB, CIA, né, Pacto de Varsóvia e assim por diante. Não deixem de fazer as atividades e qualquer dúvida, chama, pede socorro, eu estou bem aqui, tá bom? Fiquem com Deus.